Conheçam as razões que nos levam a crer que o Brasil vive uma espécie de ditadura do judiciário. Bem, esse é o tema que nós vamos abordar nessa edição de número 119 da Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. E aí nós temos a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, que é onde a gente sustenta esse projeto, que é uma iniciativa da sociedade civil organizada. Então vamos entrar no tema, e eu fiz uns recortes aqui, e esse vídeo é muito bom, viu, gente? É muito bom. E você só vai ver isso aqui, na Comissão Cidadã de Inquérito. É a sociedade civil se fazendo presente. E tudo que eu vou colocar aqui é baseado em análises e argumentos que eu venho coletando através dos comentários que nossos membros da Comissão Cidadã de Inquérito deixam, nas edições de vídeos que estamos postando ao longo do tempo. Então, vamos abordar esse tempo. Por que nós temos uma sensação que o Brasil vive uma espécie de ditadura do poder judiciário? Antes de entrar com os recortes, eu quero fazer uma abertura da seguinte forma. A esquerda voltou ao poder em 1985, praticamente. Então, de 85 até 2018, foram 33 anos de governo de esquerda. Nesses 33 anos, duas forças dominaram o espectro político da esquerda. Uma foi o PSDB e a outra foi o PT. Essas duas forças polarizaram nos debates políticos e nos pleitos eleitorais. Por vezes, o PSDB governava o governo federal, depois passou a ser o PT, embora o PSDB continuasse governando várias unidades da federação com peso político relevante. Então, essas duas forças políticas interagiram, de uma certa forma, brigando por esse poder. E, como eram as duas forças predominantes, a direita praticamente inexistia. No máximo, o que ela fazia? Ela fazia uma espécie de papel coadjuvante na hora de compor uma chapa, tanto com o PT como com o PSDB. Então, quando o PSDB lançava um candidato a presidente, pegava um vice mais próximo do centro ou mais próximo da direita. A mesma coisa o PT, quando começou a chegar na presidência, sempre buscava um papel coadjuvante de algum elemento com identidade com centro ou centro-direita. Mas sempre predominaram as duas forças de esquerda, PSDB e PT, durante esses 33 anos, até 2018. É natural que nesse período de 33 anos existe um certo desgaste, existe um certo afrouxamento moral, ético, entendeu? Por quê? Porque não existia uma força ideológica para contrapor essa posição de esquerda, centro-esquerda, que ficavam polarizando o debate político. Então, era muito confortável, quer dizer, relaxadamente fácil para a esquerda estar no poder durante esse período todo. Com o tempo, veio essa deteriorização moral, ética, e aí começaram a aparecer denúncias de corrupção, e a Lava Jato nasceu, depois de 2015, 2013 para frente. Por quê? Porque a disputa entre essas duas forças políticas começaram a ficar acirradas. E aí, com o surgimento da Lava Jato, começou a trazer à tona a criminalidade que era feita dentro dos movimentos políticos, das ações políticas. Como o relaxamento moral, ético, estava contaminando a atividade política em função da falta de um controle social que pudesse contrapor a essa ação.
Mas quando isso veio à tona, não veio à tona porque era a sociedade que estava fazendo uma cobrança ética, não. Era uma das partes, quer dizer, era o PSDB cobrando do PT essa parte ética, moral, entendeu? Para poder retornar ao poder. Então, a exploração desses hábitos, né, dessas práticas antidemocráticas, essas práticas antirrepublicanas, que resultou no desvio de bilhões de reais, de dólares dos recursos da União, isso veio à tona não por uma vontade da sociedade de resolver o problema, mas sim uma vontade de um grupo político desse centro-esquerda para destronar o PT, que estava há 20 anos, né, estava há 4 mandatos já consecutivos na presidência. Então, feito isso, o PT, identificando que a razão dessa limpeza ética, né, essa limpeza ética tipo Lava Jato, né, seria para moralizar o país, o PT falou, não, isso não é uma atitude para moralizar o país, é apenas uma disputa de poder. E aí o que acontece? O PT começa, né, a desnudar também as práticas, né, antirrepublicanas das forças políticas do PSDB e seus aliados. E aí, nesse enfrentamento dessas duas forças de esquerda, a sociedade começou a perceber que, olha, existe aí uma crise de identidade política da esquerda. E aí surgiu uma candidatura de direita, não é nem de centro-direita, uma candidatura de direita. Por quê? Porque o Bolsonaro tinha um histórico militar e tinha um discurso, né, que acompanhava essa aproximação dele, né, com os governos militares. E para como dizer assim, incrementar mais ainda essa polarização, o vice do Bolsonaro também era de direita. Então, a direita ela se potencializou com um capitão para presidente e um general de vice. Isso assustou a esquerda. A esquerda entendeu o seguinte: não, isso aí nós estamos voltando ao regime militar, embora todos os dois fizessem uma campanha e uma proposta de governo, né, distanciada daquilo que era o que foi feito, né, no âmbito da chegada do governo militar em 64, porque ali veio através do voto direto da população. Então, a direita alçou o poder de forma legítima através do voto universal. Apesar de todos o malabarismo que a esquerda fez para impedir que essa direita chegasse. Mas como a esquerda estava num projeto de autodestruição, aquele que eu chamo de um abraço do afogado, o PSDB querendo ferrar com o PT querendo ferrar com o PSDB, e aí cai Aécio, cai o Eduardo Azeredo do PSDB, depois cai a Dilma, depois cai o Lula, que acaba sendo preso, cai o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, né? Então foi havendo um desmoronamento das classes políticas predominantes da época, que eles não tiveram como reagir, entendeu? E ainda que o PSDB entendesse que, tirando o PT da jogada, seria o herdeiro dos votos, né, da direita, o pessoal na sociedade civil entendeu que, olha, não dá mais para a gente manter esse rol de políticos que estão aí já, como se diz assim, com a boca torta, né? Como diz, de tanto fumar o cachimbo, a boca fica torta. Então, já eram um vício, né? Já eram uma classe política viciada.
Bem, dito isso, Bolsonaro ganhou as eleições, apesar de tudo que foi feito para evitar que ele ganhasse, né? E a esquerda resolveu fazer uma autorreflexão, falar, bom, perdemos para a direita, democraticamente, apesar de tudo que fizemos para que isso não acontecesse. Mas como a gente estava se autodestruindo, né, se pegando entre si, não fomos capazes de reagir. E aí o que acontece? A esquerda se une, PSDB com o PT, né, a mídia, né, os advogados militantes, né, então a OAB entra na jogada, os juízes, né, o Poder Judiciário que foi todo constituído durante esses 33 anos, através de indicação de membros dessa classe política que foi colocada de lado pela sociedade brasileira. Então, uniu todo mundo e falou assim, não, um general e um capitão governando democraticamente pelo voto, não. E aí foi uma ação orquestrada que a esquerda se uniu para poder inviabilizar o governo da direita. Embora o Bolsonaro conseguiu fazer todo o seu trajeto durante os 4 anos de forma democrática, entendeu? E a proposta de uma reeleição não fez com que o Bolsonaro se aproximasse, pelo menos do centro, ou seja, que ele não buscasse, que ele não buscou, né, um vice que trouxesse para ele um certo relaxamento dessa polarização. Então, o que ele fez? Ele pegou mais um general de vice. Aí, o que acontece? A esquerda ficou mais assustada ainda. Falou assim, bom, ele quer uma reeleição, é capitão, ex-capitão, com o ex-general. Então, a esquerda se achou num direito, né, de, olha, nós temos que fazer o que for preciso para inviabilizar essa continuação desses governos que, embora seja democrático, seja popular, né, tenha prestígio na sociedade, tenha voto, parece que tem cara de direita. E direita, extrema-direita, porque são militares. E aí a gente tem aquele trauma de 64, de AI-5. Então, os demônios dessa geração começaram a sair dos calabouços e começou a povoar a mente desses perturbados, começaram a fazer uma oposição assim, enlouquecida, né, com relação ao próximo governo Bolsonaro. E aí nós vamos trazer para você por que isso se deu, né, essa oposição doentia, né, esse malabarismo jurídico que foi feito para inviabilizar um segundo governo, né, da direita. Aí o que acontece? Solta o Lula, né, cancela o que foi feito com a Dilma, coloca o Lula candidato a presidente e o Alckmin de vice. Quer dizer, aquele que falou, vou te prender, né, que aí você vai ser candidato, você quer voltar à cena do crime, né? Ou seja, o que seria voltar à cena do crime? Ele queria voltar para a campanha eleitoral. E a cena do crime acontece aonde? Na campanha eleitoral. Isso quem falou foi Geraldo Alckmin, que entendeu que agora tinha que ser assim. Então, o PSDB aceitou recuar, teve que, né, dar uma de camaleão, né, colocar o Alckmin no PSB, para poder dar um ar de, né, somos esquerda absoluta, deixa o PSDB em cima do muro, como sempre, né? E veio para a campanha. Agora, o que acontece? A esquerda abusou da democracia? Abusou. A esquerda atentou contra o Estado Democrático de Direito? Atentou. E nós vamos provar isso aqui para vocês. E esses recortes trazem essa evidência clara e evidente, assim, porque é cristalino, sabe? Como eles estão afrouxados na ideia de que eles entendem que é democracia. Então, existe uma bolha nesses esquerdistas
que ainda vivem sobre né, o mantra de que a ditadura militar é uma coisa que existiu e que não pode voltar, e que qualquer pessoa que se diz de direita é um ditador e tal. Então, nós vamos desmistificar isso. Então, aonde que a esquerda fez a sua resistência com relação ao governo Bolsonaro? Onde foi a trincheira da esquerda? Foi justamente no Poder Judiciário. Entendeu? E esse Poder Judiciário, que aí a gente enquadra o Supremo, né, virou uma espécie de quartel-general da esquerda, politicamente. E eles não têm a menor escrúpulo em dizer que fizeram isso, que usou de uma estrutura jurídica, né, para inviabilizar um governo que, segundo eles, seriam de direita e que seria desastroso para o Brasil. Talvez sim para a direita, para a esquerda, seria, né, porque a população estava satisfeita. Mas, enfim, né, vamos mostrar para vocês como se deu isso. Bem, se existe essa ideia de a resistência acontecer dentro das forças políticas incrustada no Poder Judiciário, aí onde estaria, né, o equilíbrio? Onde estaria a possibilidade de impedir, né, que o Judiciário, né, exacerbasse, né, forçasse a barra, né, forçasse a barra na situação política? O Senado. Só o Senado, de forma democrática e institucional, é capaz de ser o ponto de freio para o Judiciário. Porque isso é a Constituição que diz, não sou eu. Então, era preciso ter o controle do Senado para dar o quê? Para dar liberdade para que o Poder Judiciário extrapolasse as suas prerrogativas, entendeu? Julgasse fora das quatro linhas e, com o Senado adormecido ou controlado pela esquerda, não haveria esse olhar crítico que trouxesse o Judiciário para dentro das quatro linhas. Então é isso que a gente vai mostrar aqui. Foi importante para a esquerda controlar o Senado, porque controlando o Senado, há liberdade para o Judiciário agir, e aí sim, ele age à la volonté. Aí você tem essa sensação de que vivemos uma ditadura do Judiciário. Então vamos entender isso na prática. E eu vou começar com um recorte das eleições de 2022, na época da apuração. Você vai ver que uma jornalista da Band quase que antecipa o resultado das eleições no Senado. E a gente tem que entender que essa movimentação de esquerda não foi só no Judiciário, não foi só na classe política. Teve também todo como dizer assim, um cartel midiático, né? Um consórcio midiático que propiciou essa cobertura para dar ao Judiciário essa liberdade de agir da forma antidemocrática como agiu. Mas vamos entender isso na prática. Então, quem que poderia ir por freio no Judiciário? Era o Senado. Como a esquerda pretendeu, como a esquerda manipulou a situação para controlar o Senado, para evitar que o Senado colocasse freio no Judiciário. A prova de que o voto eletrônico é efetivamente um processo extraordinário eleitoral é que eu e o PT, sabe, em todas as eleições que disputamos, desde que começou as eleições presidenciais, somos o segundo ou o primeiro.
Então, meu caro, eu acho que é o seguinte, eu acho que o voto eletrônico é uma garantia da sociedade brasileira saber que vai votar e o resultado vai aparecer, sabe, em tempo real, para que o povo possa controlar os votos nesse país. Vai aparecer em tempo real para que o povo possa controlar as eleições nesse país. Tempo real? E daí? O que isso garante que o tempo real é uma garantia de segurança da urna? Pelo contrário, a pressa é inimiga da perfeição. Então, quem que abraça a urna eletrônica com esse ardor todo é o PT. Porque desde que chegou às urnas eletrônicas, o PT não fica mais em segundo, só fica em primeiro nas eleições presidenciais. Ao contrário de 2018, que houve aquele explode coração, que a esquerda estava toda dividida, né? E que aí a direita se uniu em torno do Bolsonaro, e aí a sociedade resolveu, falou, não, chega. Mas tirando isso, as urnas eletrônicas é a galinha dos ovos de ouro do PT. Por isso que o PT defende as urnas eletrônicas com fervor. E todos os membros do STF que foram indicados pelos partidos, pelo Partido dos Trabalhadores, ao longo dos 4 anos de governo Dilma, quer dizer, os 4 mandatos de governo Lula e Dilma, né, que compõem esse colegiado do STF, são defensores ardentes da urna eletrônica, como ela está. E a sociedade inteira entende o contrário. A classe política, quase 90%, né, do Congresso, chegou a votar pelo voto auditável, quer dizer, mais de 90%. Mas justamente o Poder Judiciário travou essa mudança no processo eleitoral. Então, a gente já sabe que quem defende a urna eletrônica é o pessoal do PT. E aí ganhou agora, depois, nessas eleições de 2020, a adesão do PSDB. Por quê? Porque os dois estavam juntos e eles queriam voltar para o poder. Agora vamos entendendo. A Mônica Bergamo falava agora há pouco no horário local sobre a importância das disputas nacionais pelo Senado, né? Pela nova composição, um terço, né? Um terço de nova composição do Senado Federal. E também a gente pode tratar aqui das disputas mais importantes para governos estaduais dentro do âmbito Lula ou um segundo governo Bolsonaro. Começando pelo Senado, Mônica. O Senado ele se torna muito importante porque os 54 senadores seguirão lá, mas vai ter uma renovação de 27 senadores, né? Então há uma expectativa grande de no Nordeste serem eleitos, nos 9 estados, praticamente todos os candidatos que apoiariam um eventual governo Lula, né? Então, Renan Filho em Alagoas, Otto Alencar na Bahia, Flávio Dino no Maranhão, Wellington Dias no Piauí, todos estavam nas listas eleitorais. Carlos Santana no Ceará, Carlos Eduardo no Rio Grande do Norte, Ricardo Coutinho na Paraíba, Tereza Leitão em Pernambuco, né? Em Sergipe, Carlos Valadares. Então, temos que esperar o resultado, mas havia essa expectativa aí de, pelo menos, uma boa parte desses senadores poderem engrossar o apoio ao ex-presidente Lula no eventual governo dele, ou se Bolsonaro se reelege, irem para oposição, né? Então, temos aí. Outros estados a gente ainda tem que esperar, tem em São Paulo, vamos esperar o que vai sair dessa carta em Brasília. Os pontos, por enquanto, está na frente, o astronauta, mas sim, mas estamos bem, né? Rio de Janeiro, disputa importante também, né, Rio de Dora? Janeiro, ainda 0,1% das urnas totalizadas, e Romário está na frente, pelo menos por enquanto, 29,8% dos votos, seguido de Alessandro Molon, 22,7%. Então você percebe que a própria jornalista tem quase uma convicção que a esquerda vai ganhar quase unânime no Senado, lá no Nordeste. Aí você olha para pensar, quem é o relator da CPMI do 8 de janeiro? Lisiane Gama, da onde ela é? Do Nordeste.
Quem é o ministro da Justiça que está aí no imbróglio, que está na mira da Comissão Parlamentar de Inquérito? Flávio Dino. De onde ele é? Do Maranhão, do Nordeste. Onde está a maior bancada na Comissão Parlamentar de Inquérito do 8 de janeiro? É a bancada do Nordeste. Então, o Nordeste é um ponto de referência para potencializar o governo de esquerda. E aí, essa preocupação de fazer maioria no Senado é para quê? Para, se for oposição, dar guarida para o judiciário extrapolar suas prerrogativas e prejudicar o governo Bolsonaro 2 mandatos. Se for situação, vai dar guarida para facilitar a situação do governo de esquerda. Só que ganha a eleição, mas não consegue fazer maioria dentro da Câmara dos Deputados. E aí fica aquele governo fragilizado, mas consegue fazer maioria no Senado. Porque tem aquela coisa que a gente fala, que é o dedo do mesário, que segundo o próprio Gilmar Mendes, ele diz que chama, né, na linguagem do judiciário, né, o mesário pianista. E é onde isso acontece com mais ênfase, com mais evidência, no Nordeste. E é justamente no Nordeste que faz a diferença para que a esquerda volte ao poder. Foi lá que a esquerda ganhou da direita, né? O resto do Brasil deu direita. Mas lá foi assim, astronômica a diferença, né, de voto, que tirou essa margem de 1,5% entre Bolsonaro e Lula. Mas vamos entender como que isso se deu. Por que é importante não mexer na urna eletrônica? Por que era crime criticar a urna eletrônica? Por que era fake news criticar a urna eletrônica? Tão defendida pela esquerda, pelo Alexandre de Moraes, pelo STF, pelo TSE e pela própria mídia, esse consórcio de mídia. Vamos entender. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Daquele livro de eleitores, o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Então, se a gente tem hoje o ministro da Justiça, Flávio Dino, e da forma que ele falou, né, como ele domina o conhecimento da questão do mesário pianista, será que a esquerda não usou dessa prerrogativa para inflamar a votação do Nordeste? Isso aí é um ponto que está tomando conta do debate público nacional. Entendeu? E você tem na palavra do Lula, né, que, assim, descaradamente, durante a campanha, ele disse que ia dar esse golpe na urna. Ele diz isso. Então, não é uma coisa criada da mente doentia do ser humano, que falam que são terraplanice, são pessoal do ET. Não. É o próprio presidente, que era candidato, que disse que ia ganhar as eleições dando um golpe na urna eletrônica. Escuta só.
Quero ser candidato de um movimento que esteja disposto a resgatar a dignidade do nosso povo. É esse movimento que vai restabelecer a democracia. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro. É um golpe na urna. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro. É um golpe na urna. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro. É um golpe na urna. É uma coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Então, quando aconteceu do pessoal ir para as ruas questionar o resultado eleitoral por causa da, né, do espalhamento dessas informações que antes era privilégio apenas de poucos militantes da esquerda, mas que a coisa começou a ganhar domínio público, e aí a turma vai para a rua falar, olha, houve um golpe no dia 30 de outubro, por quê? Porque as urnas eletrônicas estavam violadas, e aí houve aquele desastre no Nordeste, além da proibição da propaganda eleitoral do candidato de direita, além de usar a Polícia Rodoviária Federal para impedir que eleitores de bolsonaristas, eles falam de Lula, mas eu entendo que sejam eleitores de bolsonaristas que foram impedidos de votar, porque se você diminui a presença de eleitores, diminui a presença de votos no Bolsonaro, a ação do mesário pianista fica mais abrangente, que tem mais opção de votar no lugar de quem não foi votar. Então, esse entendimento, essa lógica de entender por que aconteceram essas blitz no dia 30 de outubro, e que foi, segundo o próprio Silvinei Vasquez, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, pedido do TSE, não tem outra imaginação que a gente possa ter que não seja para dar vazão para que o mesário pianista tivesse mais opções de votar no lugar de quem não foi votar. Ou seja, tivesse diminuir a votação no Bolsonaro, que ele cresceu no Nordeste. Aliás, ele ganhou em 6 das 9 capitais do Nordeste. 2 perdeu assim no pau a pau, né? E outras 2 assim perdeu com uma vantagem diferente. Mas no interior a farra foi feita. Aí nós tivemos uma orquestra, né? Todo mundo tocando piano. Essa é a interpretação que a gente traz do 30 de outubro. E a sociedade foi para a rua por causa disso. E aí houve a necessidade do governo, depois de uma semana de governo, né, criar uma narrativa para destruir essa resistência que a sociedade estava tendo com relação ao processo eleitoral, né? Então, vamos escutar a fala do Lula. Fala, Lula, nos faz pensar. É uma coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. É só isso que precisa ser feito. E aí os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram. Então, tudo isso que aconteceu é porque nós vivemos um período de polarização. A direita colocando um capitão e um general como candidato. E a esquerda se uniu, PSDB e PT lançaram um candidato. E com as manhas que eles já tinham, e com o apoio do judiciário, né, eles falaram, vamos levar isso aí na marra. Né? E aí era preciso garantir o controle do Senado, porque o Senado era o único que pode criar o contraponto, né, o contrapeso, né, para poder não deixar que um poder exacerbe das suas funções. Quem fiscaliza o judiciário é o Senado. Então era preciso dominar o Senado, fazer o presidente do Senado, porque ali ele vai virar uma espécie de... Vamos ver. Preste atenção.
vamos falar um pouquinho de política. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda está em Paris. E o Rodrigo Pacheco deu uma entrevista para minha amiga Denise Rotenburg, do Correio Brasilense. Eu vou ler para vocês uns trechinhos que vale a pena, porque é importante. Certamente ela perguntou sobre o assunto e ele disse: não pauto minhas ações por viés eleitoral. Se eu fosse fazê-lo, tomaria outras decisões muito mais populares que renderiam muito mais votos. Não é esse o meu papel ao assumir a presidência do Senado. A presidência do Senado é algo muito sério. É muito importante para a democracia, para a estabilidade. Qualquer instabilidade é muito ruim para o país. Ele é um advogado, ele estudou direito, ele sabe o que é o devido processo legal. E ele sabe muito bem que quando o devido processo legal não é honrado, tem instabilidade jurídica, insegurança jurídica. E ele, em nome da manutenção do status quo, ele prefere alegar, né? Um argumento, uma desculpa, talvez, é uma justificativa. Não, por isso eu não toco para frente as manifestações dos senadores em requerimentos para investigar por que a Constituição passam por cima da Constituição, por que passam por cima do devido processo legal. Não. É em nome da estabilidade. Aí ele diz: se eu pautasse minhas ações nesse momento por apelo eleitoral, quer dizer, ele sabe que essas ações seriam populares, eu faria muitas coisas ruins e eu não quero fazer isso. É uma ameaça semelhante àquele sujeito que aborda a gente na rua, em certos lugares, e diz assim: compra isso, que eu não quero assaltar. É parecido, não me faça fazer coisas ruins, concorde comigo. Aí ele fala também sobre a reação do Congresso contra decisões singulares, monocráticas, pessoais de ministros do Supremo, e também a sugestão de que tenha um mandato de 10 anos, por exemplo. E ele disse que a tendência é que fiquem na gaveta. Não podemos trabalhar dando recado a ninguém. Então, obviamente, temos que trabalhar com tempo racional para que haja convicção sobre cada uma dessas medidas. E a Denise informa aqui que, pela investigação que ela está sentindo, já tem mais de 70 votos de senadores por essas mudanças. Então, a gente percebe que o Pacheco é uma espécie de barreira de contenção para que o Senado não chegue no STF. Então ele foi colocado ali estrategicamente pela esquerda. E outra coisa, o Pacheco não é dono da sua vontade. A esquerda não ia colocar ali, né, um elemento político, né, um personagem político que pudesse agir independentemente, que tivesse autonomia, tivesse liberdade para fazer aquilo que é certo. Não. Tinha que ser alguém que tinha que estar tutelado. Alguém que, se pisar fora da curva, pode ser queimado. Por quê? Porque vai que o Pacheco tem um histórico que possa comprometê-lo. Então, se você vai colocar, se a esquerda pensa, olha, nós precisamos controlar o Senado, e para controlar o Senado a gente tem que ter o controle da presidência do Senado, para dar vazão ao que o judiciário pretende fazer, né? Além do que é permitido. Então nós temos que ter ali alguém que vá ao nosso interesse. E aí, meu amigo, você não pode colocar uma pessoa independente. Você tem que colocar uma figura que vai depender, né? Olha, eu não posso fazer nada, que eu estou com a mão amarrada. Se eu fizer, eles me queimam. Eles têm alguma coisa contra mim. Então, é lógico que o Pacheco está com a mão amarrada. Ou seja,
é o que eles costumam dizer, né? Pacheco é pano de chão do STF. Eles usam para limpar o chão. É coisa assim supérflua, mas é importante. Por quê? Porque ele é que vai fazer a barreira de contenção para que o Senado, de uma forma geral, né, o Parlamento, de uma forma geral, não consiga chegar no STF. E aí, sim, você tem essa sensação de que está vivendo uma ditadura do judiciário, porque aí o judiciário fica com a liberdade de extrapolar das suas prerrogativas. Por quê? Porque ele tem uma barreira de contenção no Senado. E quem comanda essa barreira de contenção é o Pacheco. E para que o Pacheco fosse eleito, teve que acontecer todo aquele esquema do mesário pianista para engrossar a participação de elementos de esquerda no Senado para dar maioria para votar um presidente que seria, né, esse personagem que faria essa barreira de contenção. Então, dito isso, você vai entender por que a gente tem esse STF que a gente tem hoje. Vamos entender. Eu queria lembrar, nesses últimos momentos, William, que se a gente voltou, e de novo a gente tem que apelar para a memória. Antes de apelar para a memória, percebe que são 4 pessoas que estão ali. Gilmar Mendes é um, o outro é o Pachequinho. Isso não é no Brasil, isso foi lá na França, né? Foi em Paris. Porque quando eles querem fazer o discurso do bolsinho bom, eles vão fazer isso fora do Brasil, porque aqui não tem clima para eles fazerem isso. Se eles não controlarem uma plateia, não fizerem tipo essas plateias de auditório que você paga para o pessoal rir na hora da piada, por mais que a piada seja sem graça, então é preciso fazer isso fora do Brasil. Foi assim em Nova York, agora está sendo em Paris. E aí vai o Gilmar Mendes e leva na sua mochilinha quem? O Pachequinho. E o Pachequinho vai lá fazer o discurso do bom moço. Mas vamos conhecer, né, o grau de, né, assim, o grau de liberdade, sabe, que o judiciário tem graças a essa barreira de contenção que é o Pachequinho. Eu queria lembrar, nesses últimos momentos, William, que se a gente voltou, e de novo a gente tem que apelar para a memória. A gente voltou. Esse agente é quem? Ele se coloca como agente. A gente voltou ao poder. A esquerda voltou ao poder. Então ele coloca ele como agente. Ele faz parte desse grupo, né, desse espectro de políticos de esquerda que voltou ao poder. Vamos entender. William, que se a gente voltou, e de novo a gente tem que apelar para a memória, se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. Tá vendo? E ele fala na cara de pau. Entendeu? Por quê? Porque o Pachequinho está ali, com a camisa de força nele. Olha, você fica na sua, cara. A gente vai fazer o que a gente quiser. E aí, meu amigo, isso é entendimento que nós vivemos um regime de ditadura do judiciário. Porque o próprio ministro falou, a gente voltou. E a eleição do Lula se deve ao poder judiciário. Nós é que colocamos ele lá. Vai vendo. De novo, Milan Kundera. Vamos travar a luta contra o poder absoluto. Mas vamos travar a luta contra o esquecimento, a memória contra o esquecimento. Vamos resgatar isso. Isso é fundamental. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. Tá vendo? A Lava Jato começou o quê? A colocar para fora a criminalidade que a política usava para
fazer as suas maracutaias, desvio de dinheiro, aquela coisa toda. Então, era a prática criminosa que tomava conta da ação política dos políticos, que a Lava Jato, né, se colocou diante desse fato e trouxe isso para a nação. Agora ele fala o seguinte: agora nós vamos descriminalizar a política, ou seja, liberou geral. Uma cara de pau. Pode voltar a fazer aquilo que vocês faziam antes, desviar, não vai ser mais crime. Se deve isso ao quem? Ao Supremo. Vou repetir. Contra o esquecimento, a memória contra o esquecimento. Vamos resgatar isso. Isso é fundamental. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. E aqui está um ator que chama essa reforma também de sua. O cara ainda tem orgulho de falar isso, com o Pachequinho ali, né, com a camisa de força. Olha o grau de seriedade que eu estou trazendo para vocês, o momento que o Brasil vive. Então, a Comissão Cidadã de Inquérito não está aqui para, vamos derrubar a esquerda. Não. A gente está aqui para pacificar o país. E para você pacificar o país, você tem que entender esse momento que o Brasil vive. Entendeu? E aí você está tendo uma visão clara do quadro político, né, da realidade, nua e crua. A gente não está aqui para derrubar esse ou aquele governo. A gente está aqui para representar a sociedade civil dentro desse contexto. Porque ela que está sendo vítima. É a sociedade civil que foi agredida no 8 de janeiro, que está sendo agredida de forma deliberada, vendo as suas instituições sendo vilipendiadas, né, de forma agressiva por políticos que já estão, diria eu, que caducando, né? Aliás, 33 anos de poder, isso vicia. Então, é para a gente refletir, né? Já enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo porque temos a razão do nosso lado. É gente assim que muda a história. Que nós estamos do lado certo da história. Nós estamos criando um futuro novo. Só ditadura que caça mandatos, só ditadura que cria censura, só ditadura que tem presos políticos. Quem tem argumento, quem tem razão, quem tem a história do seu lado, coloca argumentos na mesa. Então, vamos colocar lá argumentos na mesa. Tem censura no Brasil? Tem. Essa censura, quem que está fazendo essa censura? O Poder Judiciário, caçando plataformas de mídia, né, derrubando canais de youtubers de direita, invadindo o WhatsApp e criminalizando a pessoa por fazer comentários no WhatsApp e prendendo empresário, fechando, bloqueando conta de empresário só porque pensa de direita. Jornalistas presos, aí você tem o Alan Frutuoso, você tem, né, a quantidade de jornalistas exilados, jornalistas que foram presos, torturados, andam de cadeira de roda hoje. De onde vem essa ditadura? Do Judiciário. Né? Essa tal de inquérito da fake news, se isso aí não é uma censura, então quem faz a censura? Quem tem preso político hoje? 1.500 presos políticos, num dia só, porque manifestavam, protestando contra o processo eleitoral, que está aí, evidente. E quem que prendeu? Alexandre de Moraes. O Supremo. Não é nem em primeira instância. Então, essa é a sensação de que nós estamos vivendo uma ditadura do Poder Judiciário. E aí,
você vai dizer, se nós não colocamos os argumentos na mesa com propriedade, né? Vamos repetir essa fala dele. Só ditadura que caça mandatos, só ditadura que cria censura, só ditadura que tem presos políticos. Quem tem argumento, quem tem razão, quem tem a história do seu lado, coloca argumentos na mesa. Então diga aí, Deltan Dallagnol. Então eu vou ficando por aqui. Gente, presta atenção. Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito. A gente está aqui para pacificar o país, para trazer uma clareza, uma luz. Então nós precisamos que você seja ativo nesse processo. Que você comente, compartilhe, curta, entendeu? Se inscreva, acione o sininho. Lá no YouTube a gente está tendo uma certa resistência, né? Às vezes eu ponho um comentário lá, eles não deixam o comentário aparecer, mas no Facebook a gente está tendo mais liberdade. Então, no Facebook, meu perfil é João Paulo Guimarães. Vai lá, se inscreve lá, compartilhe, curte. No YouTube, nós estamos com a TV Del Rey, um canal, e a TV Del Rey 4, um outro canal. Ali também nós postamos nossos vídeos e aí você pode compartilhar, curtir, comentar, entendeu? E nós temos a chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Nós temos que refletir sobre essa possibilidade, sabe, de financiar esse projeto. Olha, o que você está fazendo aqui, o Pix que você está mandando, não é para mim tomar sorvete na esquina, certo? É para mim pagar as despesas básicas que eu estou tendo hoje para me debruçar sobre esse projeto. Então, é eu aqui e vocês aí. Então, se não for a gente, você percebe, né, que não tem uma luz no horizonte. E aí, a mídia hoje está pautando o quê? A guerra no Israel. Então, vamos desviar o foco da CPMI, porque agora estão lendo um relatório, que é um relatório caduco. Eu comecei a ver a Lisiane que estava falando. Então, é preciso hoje focar no Brasil. Cada um com seus problemas. Nós temos o nosso, e não é pequeno. O nosso problema é grandioso. E nós, sociedade civil, não podemos abrir mão desse projeto. A Comissão Cidadã de Inquérito, hoje, é a vanguarda do processo democrático desse país. Então, não deixe de se inscrever, compartilhar, curtir, comentar e contribuir com a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, que é no Nubank, tá? É um banco de aplicativo que é excelente. Estou até fazendo propaganda do Nubank aqui, né? Mas nós temos também nas inscrições, né, a nossa conta na poupança, na Caixa Econômica Federal. Para você que não gosta de Pix, acha que isso não é legal, pode mandar para a gente um depósito, uma transferência. E é através disso que nós vamos financiar o nosso relatório da sociedade civil, que eu coloquei abreviadamente, que chama RESOC. Esse relatório vai dar uma dimensão exata desse momento. E nós só vamos soltar esse relatório após a gente interpretar o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do DF e da Comissão Mista do Congresso. Tá certo? Nós, sociedade civil, não vamos nos calar, não vamos nos omitir. Nós vamos fazer parte disso, porque nós é que temos o interesse. Tá certo? Que tudo se esclareça. Um abraço, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês.